Galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Estamos chegando aqui hoje, né, para um pouco feliz, né? Aliviado, essa é a palavra. Quero agradecer a você por estar aqui conosco e peço a você para que assista o vídeo até o final e opine sobre o nosso pós-jogo aqui, onde o Vasco fez 3-2 no Sport na Ilha do Retiro, com muita dificuldade, com muita situação de gol, sim, ocasionada muitas vezes pelas falhas do Sport, mas por mais insistência e por mais sorte do que propriamente por um jogo bem técnico, né? Por um jogo que o Vasco criou várias jogadas. Não foi esse jogo. Foi um jogo bem truncado, um jogo de erros, e quem errou menos, na verdade, ou quem efetivou menos e puniu menos quem puniu mais o erro do outro saiu o vencedor, que nesse caso foi o Vasco. O jogo começa com o Vasco em cima ali, tocando bola e tentando propor o jogo. Diniz pedindo muito para que o Vasco ficasse com a bola. E aí o Vasco consegue ficar com aquela jogada ali de toque de bola. De repente, a bola ali com 15, 20 minutos de jogo, o Vasco vira a bola da esquerda para a direita. Essa bola cai lá no pé lá do Pumita, e o Pumita coloca essa bola pro meio da área, né? Eu acho que essa jogada tem sido bem trabalhada pelo Vasco, porque você não vê cruzamento de todo custo pelo alto pro Verratti, né? Essa bola sempre pro meio da área ali, e o Nuno chega de trás batendo, fazendo 1-0 o Vasco. O Vasco, em contrapartida, começa a controlar o jogo, só que recua um pouco. E aí o Sport também, que não fez tanta frente ao Vasco no primeiro tempo, com o Lucas Lima muito ativo, por sinal, com muita liberdade, né? Ele não estava tendo tanta liberdade na frente do gol. Ele vem buscar essa bola aqui nos pés do volante, cria uma certa liberdade, onde ele acha ali a ponta direita do ataque, e aí um jogador do Sport dá um drible lá no Lucas Freitas, e o juiz, num pênalti escandaloso, a minha concepção é essa, num pênalti assim, totalmente duvidoso, Rafael Claus marca pênalti, né? A Renata, eu acho que é Renata, se eu não me engano, que estava no comentário, não lembro, no Amazon Prime, diz que foi pênalti claramente. Eu não consigo ver, eu vi todos os ângulos da imagem. Encosta no pé sim, mas o jogador do Sport já está dobrando os joelhos, e o Klaus nem no VAR vai, não, falou, você tocou nele, você tocou, deu o pênalti, 1-1, Lucas Lima empata o jogo para o Sport num pênalti muito duvidoso, tanto é que o Lucas Freitas no intervalo pede a palavra, fala sobre isso, e aí consegue ali falar que o Vasco não está de brincadeira, e que isso acontece, e que a gente não pode acontecer dessa forma, a arbitragem da forma que está. Mas a gente já sabe como é que funciona a arbitragem brasileira, ainda mais quando diz respeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama. É sempre uma arbitragem tendenciosa. A arbitragem do Klaus hoje, ele deixou muita coisa acontecer, puniu o que não devia punir, e aonde ele devia punir, ele não fez por onde, né? Mas a arbitragem vai ficar para depois. A gente vai falar do segundo gol do Vasco, numa roubada de bola ali no meio campo, o Coutinho rouba essa bola, coloca a bola no Nuno na esquerda, o Nuno vai no fundo, joga essa bola para o meio da área mais uma vez, e a mesma jogada, parecida, né? Só que do lado esquerdo agora, Coutinho recebe essa bola do Nuno e bate de frente para o gol. A bola passa embaixo do goleiro do Sport, 2-1 Vasco. Vasco vai para o intervalo com esse resultado, sabendo que dentro da Ilha do Retiro o Sport ainda não ganhou, e só teve uma vitória no Campeonato Brasileiro, mas que é um péssimo mandante. E nisso o Vasco, quando volta para o segundo tempo, volta em cima do Sport, e Lucas Freitas, aquele mesmo que ocasionou o pênalti, dá um lençol ali, né, numa bola rebatida de um escanteio, puxa, faz uma puxeta ali e ia sair de frente para o gol. O zagueiro do Sport segura o Lucas Freitas, pênalti pro Vasco, que Verratti bota na marca da Cal, e o goleiro do Sport quase pega, mais 3-1 Vasco. Daí, quando o Sport toma o 3-1, o técnico do Sport começa a tirar meio campo e colocar ali atacantes, criando uma lacuna dentro desse contexto do jogo, fazendo com que o Vasco dominasse todas as ações. Só que o Vasco não foi cirúrgico nesse momento. E aí que eu acho aonde entra o erro do Diniz. Você pode opinar aqui, se você for contra ou não, mas aonde estava o erro do Diniz? O erro do Diniz estava nesse momento, aonde ele não coloca jogadores que já estavam cansados para sentar no banco, e coloca quem estava no banco que ele tinha de peça hoje, porque ele tinha peça hoje, como Matheus França, como aí o Andrés Gomes, e também tinha o Estrela, tinha esses jogadores que estavam ali prontos para poder suprir a necessidade do Vasco. E o Vasco deixa de matar o jogo.
Até tem uma, duas jogadas ali, mas mais clara com Pumita, que bate cruzado, o Verratti não acredita e não vai na bola. Enfim, o Vasco, nesses 15 minutos, 20 minutos de jogo, aonde fez o 3-1 e o Sport praticamente cedeu, falou, olha, o jogo é de vocês, mata o jogo, o Vasco não fez. E aí o Diniz, eu vejo uma demora absurda no Diniz, quando o Vasco toma o gol, tá? Quando o Vasco toma o gol, 3-2, e aí sim o Diniz decide mexer, bota o David, bota o Matheus França, lembrando que no primeiro tempo teve uma saída, né, onde entrou o Matheus Cocão no lugar do Jair, o Jair teve uma entorse no joelho, a gente vai esperar as próximas horas para ver se tem algo assim mais grave que o Jair, eu espero que não, porque o Jair está vindo numa ascensão absurda e vai ajudar muito o Vasco esse ano, tenho certeza que, se Deus quiser, só vai ser uma entorse e o Jair já está de volta. Numa entrada temerária também do jogador aí do Sport e nada aconteceu, né? O Klaus ali não deu amarelo, não olhou o VAR e nesse caso nós acabamos perdendo já no primeiro tempo. Enfim, o Diniz demora a mexer e com essa demora o Vasco toma o gol, quando o Vasco toma o gol ele modifica. E aí o Vasco equilibra as ações novamente, só que o Vasco começa a querer se defender absurdamente e a chamar o Sport para dentro do campo do Vasco. E aonde o Sport vai a todo momento, depois de tomar o segundo gol, quase que tem um lance lá de um cabeceio, né? O Sport mexe, bota mais atacantes, um cabeceio aonde a bola ia entrar, o Lucas Freitas estica a perna, tira essa bola, salva o Léo Jardim, teve outra que a bola bateu no Léo Jardim, foi para fora. Olha, foi um Deus nos acuda nesse momento, aonde o Vasco poderia, sim, ter tomado o empate para o Sport. Conseguiu resistir muito por sorte, tá? Porque o Diniz mexeu e mexeu tarde. O Vasco, com o Matheus França, pouco fez nesse momento, porque o time se enterrou todo no campo ali e começava a dar chutões, e o Diniz, ao mesmo tempo, pedia para o time ficar com a bola. Quando o time controlava a bola, o Sport ficava meio perdido, mas o Vasco ficou todo o tempo, depois tomou o segundo gol, não sei se foi psicológico, não sei se foi a pressão da Ilha do Retiro, que já estava indo uma pressão para o lado de discussão entre torcedores do próprio Sport, e quando faz o segundo gol, a torcida volta, inflama o time, e o Sport muito em cima, e por sorte, vou dizer aqui mais uma vez, por sorte e por teimosia do Diniz, por pouco a gente não toma um empate. Então, o Diniz poderia sim ter mexido mais cedo, poderia ter sido ousado, como ele gosta de ser, botar o Andrés Gomes, puxar o Estrela ali para o lugar do Coutinho, enfim. No final, ele coloca o Lucas Oliveira na zaga e joga o Hugo Moura para frente para tirar o Cauã Barros, que o Cauã Barros pediu para sair, que correu muito também o moleque, só que estava já de bico aberto e poderia prejudicar o time. Então, mais uma atitude madura aí do Cauã Barros, né, para o menino novo que é. Então, a gente tem que ponderar isso sim. O importante foi, temos 3 pontos, estamos fora da zona de rebaixamento, né? Tabela do Vasco aí, a gente vai colocar na tela para você ver que o Vasco hoje respirou, né? Respirou um pouco, e a gente precisa de momentos dessa forma para que o Vasco possa cada vez mais impor o seu jogo, né? Lembrando que Carlos Cuesta também chegou hoje ao Rio de Janeiro, o zagueiro chegou hoje à noite ao Rio de Janeiro, foi entrevistado ali rapidamente pelo pessoal que estava ali cobrindo, né? O Colina em Foco, o BTB Esportes. Então, a gente já tem um zagueiro que chegou, e isso vai ser importante para a gente nessa parada da data FIFA. Lembrando que agora, essa semana que segue, não tem jogo, então o Vasco volta na outra semana, né? A enfrentar aí, no dia 11, se eu não me engano, a enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil no meio de semana. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Então, a partir de amanhã, que é dia, no caso hoje, que é dia 1º, a gente vai ficar sem jogos aí, né? Provavelmente o Brasil deve jogar terça e domingo, provavelmente. Esperando isso, o Vasco volta no dia 11 a campo, que é uma quinta-feira, tá? Para enfrentar, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, o Botafogo no Newton Santos. Então, marca aí, dia 11, tá? Quinta-feira, o Vasco retorna a campo, já aí muito provavelmente com os outros jogadores que foram relacionados, né? Acredito eu que o Diniz não vai continuar botando o Hugo Moura como zagueiro, tendo o Carlos Cuesta, tendo o Robert Renan, tendo todos esses outros aparatos aí. A tabela do Vasco que segue é essa aqui, ó. Vou abrir para vocês aqui, tá? Para a gente poder dar uma olhada aí na tabela do Campeonato Brasileiro atualizada aí, ó. O Vasco, com a vitória,
pulou ali para a 15ª colocação, ficando atrás do Atlético Mineiro, né? A gente encosta no Atlético Mineiro, o Atlético hoje perdeu para o Vitória 1-0, e o Vitória também, em contrapartida, encostou aqui, né? Nessa tabela aqui com a gente. Então, para você ver como é que está embolado ainda essa questão aqui, ó, a gente pode observar, né? Com exceção do Sport, do Fortaleza, que está bem atrás aqui, o Fortaleza perdeu hoje também para o Inter, né? O Juventude 21, Vitória 22, Santos 22, Vasco 22, está tudo embolado aqui. O Vasco está aqui, na verdade, na frente aqui desses outros clubes, por conta, provavelmente, aí, de vitória ou de desempate aqui, né? No saldo de gols, muito provavelmente, -1 e -11. É isso aí. O Vasco está aqui por causa da quantidade de gol aqui, do saldo de gol do Vasco. O Vasco tem -1, né? Enquanto o Santos tem aí -11 e o Vitória tem -13. Então, senão o Vasco estaria brigando aqui, ó, dentro dessa linha de situação aqui. Se o Vasco não tivesse aí, graças a Deus, tomou pouco gol e está fora da zona de rebaixamento, mas ainda continua perigoso para o retorno. Lembrando que os próximos jogos aí, deixa eu ver aqui, do Vasco, deixa eu ver se eu consigo ver quais serão. Será Ceará, né? O próximo jogo do Vasco aí, 23ª rodada, acabou essa aqui, que foi a 22ª. Então, a 23ª rodada se inicia aí, né? Lá no domingo, dia 14, né? Lembrando que da data FIFA, essa semana não terá jogo. Então, Vasco joga dia 11, depois joga dia 14. Então, você joga as quartas de finais da Copa do Brasil e logo em seguida pega o Ceará em casa, em São Januário. Tem um jogo em casa aí para decidir o Clube de Regatas Vasco da Gama. Os jogos do Vasco nessa temporada aí, o Vasco precisa somar, quanto mais, melhor, né, dentro desse contexto, e o Vasco está ocupando aí a 15ª colocação. Pelo menos nesse cenário aqui, o Vasco vai sim ter uma semana tranquila dentro desse contexto. Então, Vasco e Ceará, depois tem Flamengo e Vasco dia 21, que isso aí já seria na outra semana, e Vasco e Bahia, né? Dia 24/9. Então, o Vasco joga dia 21, que é um domingo, provavelmente, ou um sábado, eu acho, 21 sábado, isso. Joga no sábado aqui, dia 21, e depois joga no dia 24, tá? Com o Bahia. Lembrando que o Vasco precisa vencer esses jogos e o Vasco tem um jogo atrasado com o próprio Bahia. Então tem que ver quando que vai ser esse jogo do Vasco com o Bahia, dentro da casa do Bahia, provavelmente. Mas fato é que o Vasco está aí dentro desse cenário e precisa urgentemente se recompor. É isso. Arbitragem absurda. Não vou nem me estender muito aqui porque foi totalmente tendenciosa. A intenção do Klaus foi realmente prejudicar o Vasco hoje. Então, o Vasco aí hoje vence não somente o Sport, não somente sai da zona de rebaixamento, mas como venceu a arbitragem também, porque teve uns 2, 3 lances ali que, se ele vai no VAR, ele expulsava, o lance do pênalti ele não daria. Enfim, muito ruim a arbitragem brasileira, mais uma vez. Mais um final de semana a gente falando aqui de arbitragem e de arbitragem ruim dentro do futebol brasileiro. Valeu? Deixe sua opinião, deixe seu like, que é muito importante, siga a gente, compartilhe e comente, que é muito importante para a gente também, tá bom? Saudações vascaínas e muito obrigado por estar aqui assistindo o nosso pós-jogo. Tamo junto!